Vamos falar agora de economia, suas contas. Bom, todas as terças-feiras nós vamos trazer informações para você a respeito de questões de economia, que dizem respeito ao seu dia a dia. E a Lídia Brito vai ajudar nessa missão aqui, né, Lídia? É isso, Gelson. Vamos iniciar agora. Essa nova missão, essa nova caminhada. Agora, Lídia, nosso assunto aqui é o ICMS dos combustíveis. Esse assunto ganhou uma repercussão nesses últimos meses, nesses últimos anos, enorme. Afinal de contas, estamos pagando caro pelo combustível. O ICMS tem um peso nisso, assim como a política de preços da Petrobras. E ontem o presidente Jair Bolsonaro fez um anúncio importante nesse trabalho, nesse esforço para zerar impostos, zerar ICMS sobre os combustíveis. É um anúncio importante que gerou repercussão. O presidente Jair Bolsonaro anunciou essa proposta de PEC, que tem esse objetivo de reduzir os impostos sobre os combustíveis e, assim, reduzir o preço final desses combustíveis. A proposta do governo, Joelson, é zerar, né, o ICMS do diesel e do gás de cozinha, né, cobrado aí pelos estados. Em contrapartida, o governo federal zera os impostos federais, como PIS, COFINS, CID, no etanol e na gasolina. O que o governo coloca é que, com a redução desses impostos, vai ocorrer a redução do preço desses combustíveis e que o governo dará uma compensação aos estados. Mas essa proposta gera aí uma série de dúvidas, até porque, Joelson, a proposta não foi muito ali esclarecida pelo ministro Paulo Guedes. Principalmente nessa questão da compensação, ficaram muitas dúvidas ainda por parte dos estados, como é que vai ocorrer essa compensação. E a gente, claro, acompanhou a repercussão desse anúncio do governo federal aqui no estado. Vamos ver, com Lídia Brito. A proposta do governo federal de zerar impostos para reduzir o preço dos combustíveis repercute nos estados. No caso do Piauí, o secretário de Fazenda classifica a proposta como um absurdo que trará desequilíbrio fiscal a estados e aos municípios. O maior absurdo que a gente poderia imaginar em termos de propostas do ente da União com os estados. Quer dizer, o presidente Bolsonaro propõe que os estados zerem o ICMS do diesel e do gás com uma esperança de ele mandar para o Congresso uma emenda constitucional que depois permita a compensação desse valor pela União. A proposta apresentada pelo presidente Jair Bolsonaro prevê zerar impostos federais sobre combustíveis com compensação aos estados que também reduzirem o ICMS sobre o setor. Estamos propondo aos seus governadores o 17% que fica para eles, em uma vez aprovado o projeto de lei complementar, nós, o governo federal, zerarmos o ICMS do diesel e nós pagaríamos aos seus governadores isso que eles deixariam de arrecadar. A proposta prevê zerar o ICMS, imposto que vai para os cofres estaduais sobre o diesel e gás de cozinha, reduzir o ICMS e zerar os impostos federais sobre gasolina e etanol, e ainda compensar os estados e o Distrito Federal por meio da perda de arrecadação. No Piauí, a projeção da Secretaria de Fazenda é que a redução do diesel chegue ao máximo a 80 centavos. Se zerar hoje, não tem nenhuma garantia de que vai reduzir mais do que 80 centavos. Isso se os postos quiserem reduzir. Porque quem dá o preço do posto é o dono do posto, não é o imposto, não é o Estado, não é a União. Ninguém vai forçar o posto a baixar o preço. Outro ponto contestado é a fonte que será usada pelo governo federal para a compensação de estados e municípios. Só que ele não diz de onde vai pegar o dinheiro para compensar, nem quando vai ser compensado e nem qual o valor da compensação. Na verdade, ele está propondo alguma coisa, diz que talvez a compensação ficasse entre 25 bilhões, né, e 50 bilhões, mas não é nem perto
das perdas que poderão acontecer com essa proposta de ontem. Vamos por partes. Lídia, tem um projeto que está tramitando, foi aprovado na Câmara, quase que a unanimidade, lá no plenário, daquele teto de 17% do ICMS, que agora vai para o Senado. Se avançar a ideia do presidente Bolsonaro, primeiro, esse projeto dos 17% sai de cena, acaba, como que funciona isso? Essa proposta dessa PEC, né, que foi apresentada ontem, é zerar o ICMS dos estados, né, sobre gás de cozinha e diesel. Né? Um projeto de 17%, esse teto do ICMS que está sendo discutido no Senado com relação à gasolina. Né? E no caso da PEC, zerar os impostos com relação à gasolina e etanol vai ser função do governo federal. Né? O governo federal que vai zerar, no caso, PIS, COFINS, CID, com relação à gasolina e etanol. Então, certo, e aí o ICMS seria, se aprovado, será as regras do 17%. Isso, está lá no Senado. Ontem na coletiva, que não foi uma coletiva, né, foi um anúncio do presidente Jair Bolsonaro, estavam, né, ali ao lado do presidente, o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, e o presidente Arthur Lira. Na fala de Bolsonaro e na fala de Arthur Lira, o presidente da Câmara, eles fizeram até uma espécie ali de cobrança para os senadores, né, pedindo que os senadores fizessem a sua parte de aprovar esse projeto do teto que está lá, já está no Senado, que já passou na Câmara, pedindo ali uma compreensão dos senadores. E estava lá também o relator da matéria no Senado, o senador Fernando Bezerra, né, o ex-ministro Fernando Bezerra. E o presidente e Arthur Lira fizeram até uma fala assim, meio um tom de pressão com relação aos senadores. Isso mostra a questão política que está envolvida nesse processo todo, Joelson. Né? Tem, claro, a questão econômica, né? É grave essa situação dos combustíveis aqui no país. No caso do Piauí, o que a Secretaria de Fazenda coloca é que, se for aprovado, o Estado vai perder aí mais de 1 bilhão, né? 1 bilhão e 300 em um ano, né? Com a sua arrecadação. E a Secretaria de Fazenda também coloca que houve aquele congelamento, né, do ICMS de novembro a abril, né, aquele primeiro congelamento, e o Estado teve uma perda na sua arrecadação de 120 milhões, né, só o Piauí nesse período. E eles colocam que não há segurança nenhuma com esse projeto, que foi essa PEC apresentada pelo presidente Jair Bolsonaro, traz uma insegurança para os estados. Eles não entenderam muito bem como é que vai ser essa questão dessa compensação por parte... Qual é a fonte do dinheiro, como é que vai ser esse repasse? O ministro Paulo Guedes, ele chegou a falar aí em uma possibilidade de limitar, né, essa compensação, pode ser aí de 25 bilhões, 50 bilhões, não há certeza. Ele disse que vai detalhar nesse projeto, esse processo na PEC, que vai ser encaminhada. Ou seja, só quando sair o texto é que a gente vai saber. No texto é que vai se saber aí como é que vai ser esse processo. Os governadores falam de burocracia nesse processo e que, no fim, os estados sairiam perdendo. Outra questão que os governadores levantam, Joelson, é que a redução dos impostos, né, se houver um acordo, reduz os impostos federais, reduz os impostos estaduais, pode haver, sim, uma redução do preço dos combustíveis para o consumidor final. Mas eles colocam que essa redução seria, em alguns estados, centavos, outros estados pode ser R$1, um pouco mais de R$1. Mas a questão principal é a política de preços da Petrobras, né, atrelada ao preço do petróleo no cenário internacional. E a gente está vivendo no cenário internacional um momento de dúvidas, né? Tem aí a questão da guerra na Ucrânia, né? Principalmente
sanções ao petróleo russo, tem a possibilidade aí de uma crise internacional do diesel, né, realmente faltando o diesel no mercado. Se isso acontecer, vai ter um aumento do preço do diesel lá fora. E pela política da Petrobras, é claro que esse aumento lá fora vai repercutir aqui no preço dos combustíveis no país. E eles colocam que, nesse cenário, essa redução dos impostos pode, no fim, não ter nenhuma redução significativa, né? Uma redução para o consumidor final que seja uma redução significativa. Então, são muitas dúvidas colocadas, mas a questão, Joelson, é que tem um peso político, né? E aí, quem vai querer votar contra um projeto que é apresentado como um projeto para reduzir o preço dos combustíveis, né? Então, os parlamentares, eles ficam aí numa situação delicada. Ontem a gente entrevistava aqui a deputada federal Regiane Dias, né, que ela se colocou contra o projeto do teto de 17%, mas na hora de votar ela votou a favor. E outros parlamentares do PT, como o deputado Merlong Solano, que no dia da votação fez um discurso contra, mas acabou votando... Na verdade, ele se absteve, né? Ele se absteve, né? Não participou da sessão. Ele não participou da sessão, se absteve. Regiane Dias colocou, né, que votou a favor. Há essa pressão em cima dos parlamentares, até porque depois sai aquele placar, né? Quem votou contra... Aquele placar é cruel, né? Cruel para os parlamentares, principalmente porque é ano de eleição, né? E aí o nome do parlamentar vai estar lá como um parlamentar que votou contra um projeto que reduz, que tem como objetivo, né, reduzir o preço dos combustíveis, e o parlamentar vai ser colocado para a sociedade como alguém que ficou contra a redução do preço dos combustíveis. É uma situação bem delicada. O governo Bolsonaro acaba colocando, de certa forma, os governadores e até os parlamentares contra a parede, né? E ele fica sempre nessa posição. Olha, eu estou fazendo alguma coisa, agora eles estão contra a proposta que eu estou apresentando, né? Então, essa discussão ainda vai render lá no Congresso. Vai render.